Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond com vocês para mais uma aula sobre língua portuguesa e hoje o tema é concordância nominal. Esse tema é recorrente em tudo que é prova de vestibular, de concurso, inclusive a gente percebe que já caiu até em provas de Enem. Também é fundamental na hora de fazer uma redação. Saber fazer a concordância nominal, assim como fazer a concordância verbal. Falar das duas coisas juntas é meio complicado, por isso a gente divide concordância nominal e verbal, inclusive na escola. Então, saber concordância nominal não é só preparar-me para uma prova objetiva, é sobretudo preparar-me para uma prova de redação, certo? Vamos lá. O que é concordância nominal? Nada mais é que o ajuste que fazemos aos demais termos da oração para que concordem, por isso concordância, em gênero e número com o substantivo, né? Então, a concordância estabelecida em gênero e número. Por isso as pessoas já me falaram, eu concordo com você em gênero, número e grau. E aí dá a velha, já existe a contestação, não, em gênero, número e grau, eu concordo com você em gênero e número, porque não dá para ver a concordância, o grau não faz essa concordância, né? Concordância é feita em gênero e número. Temos que alterar, portanto, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, tá? Ele precisa concordar com o substantivo a que se refere. Além disso, temos também o verbo, que se flexionará à sua maneira, merecendo um estudo separado de concordância verbal, como eu havia antecipado. Regra geral, um implicantinho daqui. O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo. Geralmente o substantivo ele é o núcleo. E aí, tudo que está girando em torno do núcleo precisa concordar com ele, né? Então, a pequena criança é uma gracinha. A criança é o núcleo, já está aqui. Então, olha só. A pequena vai concordar. A feminino vai concordar. Uma vai concordar. Gracinha. Todo concordando com o núcleo criança. O garoto que encontrei era muito gentil e simpático. O concordar com garoto. Muito vai concordar. Se bem que aí muito é advérbio, não vem ao caso, né? Era muita. Essa garota que encontrei era muita, não. O muito é um advérbio, então não entra nesse contexto aqui. Deixa eu tirar aqui, falha minha. Mas gentil é um adjetivo, sendo que gentil ele tanto para masculino quanto para feminino, ele se mantém inalterado. Você garota era gentil também, mas o simpático sim, né? Simpático, se fosse garota ali, seria simpática, então precisa concordar. O garoto que encontrei era muito gentil e simpático. Então, vamos já desmistificar aquela coisa que a concordância vai fazer sempre com o que está muito próximo, né? Não, você veja que o termo simpático está aqui no final, coincidiu de vir para cá, logo para baixo, mas se tivesse continuado, estaria aqui no final, puxaria a seta até aqui. O que importa é que ele mesmo, todo no final, ele se refere a garoto, e então, se refere a garoto, ele precisa o quê? Ele precisa concordar com o substantivo a que ele se refere. O substantivo é masculino, esse adjetivo também precisa ser masculino, tá? Isso é regra geral, basicona, da concordância nominal, certo? Vamos seguindo. Casos especiais. Um adjetivo após vários substantivos. Então, tem vários substantivos e depois vem um adjetivo. Como é que a gente vai usar? Como é que esse substantivo vai ficar? Então, se os substantivos eles forem do mesmo gênero, o adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Irmão e primo recém-chegado estiveram aqui. Irmão e primo recém-chegados estiveram aqui, tá? Concorda com o mais próximo, que é o primo, que é um masculino, então ele concorda com o mais próximo. Na verdade, a gente tem duas formas para isso, que é a gramatical ou por aproximação, né? Então, eu fiz a aproximação com primo, que é singular e masculino, recém-chegado, lembrando que
o adjetivo, né? Que a gente tem adjetivos, o adjetivo recém-chegado e o adjetivo composto. Então, como regra geral de adjetivo composto, só o segundo elemento vai para o plural. Então, por isso que aqui é recém-chegados, tá? Então, eu faço a concordância por aproximação, qual é o termo mais próximo? Masculino singular, por isso recém-chegado, ou faço gramatical, que eu coloco no masculino e plural. Certo? O substantivo de gêneros diferentes, aí são gêneros diferentes. Irmão e primo são ambos do gênero masculino. Substantivo de gêneros diferentes vai para o plural masculino. Plural masculino, como eu disse, é a chamada concordância gramatical, ou vai concordar com o substantivo mais próximo. Então, ó, gramatical, plural masculino. Ela tem pai e mãe louros. Correto. Ou faço por aproximação. Né? Se é mãe, mãe é feminino singular, ela tem pai e mãe loura, certo? As duas formas estão corretas. É importante saber das... então, poxa, mas por que eu saber se para escrita? Se eu posso escrever pai, ela tem pai e mãe loura ou ele tem pai e mãe louros? Poxa, tranquilo. Sim, mas na hora de uma questão objetiva, por exemplo, aí vai estar lá várias opções de tem pai e mãe, opa, tem duas aqui, assinale a errada. Pô, louros e loura, deve ser essa aqui que deve estar errada. E na verdade não. As duas estão corretas, dentro das regras de concordância. 3, mais um caso especial. Adjetivo funciona como predicativo. Então, ele vai obrigatoriamente para o plural. Lembrando que a gente está falando de dois substantivos. Então, o predicativo ele vai ao plural. Não tem essa de mais próximo. Não existe. Predicativo, no caso predicativo, não. Tá? Então, perdidos é predicativo do sujeito homem e menino. Hospedados é predicativo do sujeito homem e sua esposa. Então, homem e menino estavam perdidos. Homem e sua esposa estiveram hospedados. Então, sempre vai para o plural. Não tem essa, mas o segundo podia ser homem e sua esposa estiveram hospedada. Não, aí não, porque é predicativo, certo? A gente tem aulinha também sobre análise sintática do período simples. Dá uma olhadinha e vê o que é um predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Isso vai ajudar, tá? Casos especiais. B. Agora a gente viu do adjetivo que a gente chama de pós-posto, né? Ou seja, ele vai depois dos dois substantivos. Agora com o adjetivo anteposto, que vem antes de vários substantivos. Então o adjetivo anteposto normalmente concorda com o mais próximo. Então anteposto, geralmente, a gente não vai ter a questão da concordância gramatical. No caso do pós-posto, que eu posso colocar no plural, masculino, ou posso fazer por aproximação. No caso dele vir antes, anteposto, ele vai concordar obrigatoriamente com o mais próximo. Então, comi delicioso, almoço, sobremesa. Almoço é o termo mais próximo, concordo com ele. Provei deliciosa fruta e suco. Qual é o termo mais próximo? Fruta. Vai concordar com ele, então vai para o feminino singular. Adjetivo anteposto funcionando como predicativo. Concorda por mais próximo ou vai para o plural. Aí, o adjetivo, quando ele for predicativo anteposto e não pós-posto, tá? Aí eu tenho as duas opções. Estavam feridos o pai e os filhos. Feridos aqui é predicativo de pai e filhos. Então eu posso, né, ir para a aproximação, como eu faço no adjetivo anteposto sem ser predicativo, ou posso, no caso de for predicativo, como é esse aqui, eu posso concordar, eu posso fazer ele no plural, ao invés de fazer com o mais próximo. Posso fazer de uma forma ou de outra, mas só quando o anteposto for predicativo, certo? Cuidado para não errar. Seguindo, C, um substantivo e mais de um adjetivo. A gente viu mais de um adjetivo para mais de um substantivo para mais de um
Eita! 2 substantivos ou mais para um adjetivo. Agora a gente vai inverter. É um substantivo para mais de um adjetivo. Então, antecede todos os adjetivos com artigo, né? Então vamos lá. Falava fluentemente a língua inglesa e a espanhola. Então ali, falava fluentemente a língua inglesa e a língua espanhola. E ali o outro, coloca o substantivo no plural. Falava fluentemente as línguas inglesas e espanhola. Entenderam qual a diferença? Ou eu faço assim, olha. Falava fluentemente a língua, que é o substantivo, aí eu tenho 2 adjetivos. Primeiro, inglesa, segundo, a espanhola. Se eu usar a língua inglesa e artigo, beleza, singular. Se eu não usar o artigo, tá? Se eu não usar, falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola, aí o línguas tem que ser no plural. Recapitulando, se antes de cada adjetivo ele vier, né? Se o adjetivo final vier com artigo, a língua inglesa e a língua inglesa e a espanhola, a língua fica no singular. Agora, se não inglesa e espanhola, você vê que aqui não teve o artigo, aí eu preciso colocar as línguas. Vai para o plural o substantivo. Certo? Com artigo, deixa ele no singular. Sem artigo, tem que colocar no plural. Seguindo. Pronome de tratamento. Sempre concordam com a terceira pessoa. Então, se você tiver um pronome de tratamento, vossa santidade, vossa alteza, vossa magnificência, não importa o pronome de tratamento, você vai usar sempre com a terceira pessoa. Vossa santidade esteve no Brasil. Aqui é uma questão mais até de uma concordância verbal do que o nominal. Mas tudo bem. As palavras anexo, incluso, próprio e obrigado. Então, elas sempre concordam com o substantivo a que se referem. Anexo, incluso, próprio e obrigado. Então, as cartas estão anexas. Por que anexa está no plural feminino? Porque se refere ao substantivo cartas. A bebida está inclusa. Por que inclusa é feminino singular? Porque se refere à bebida. Precisamos de nomes próprios. Porque próprio está no masculino plural. Porque nomes é masculino plural. Obrigado, disse o rapaz. Porque este obrigado é singular masculino. Porque se refere ao rapaz. Se fosse rapaz, se fosse moça ali, seria obrigada, disse a moça. Certo? Então vamos seguindo, apagando o quadro. Apagando o quadro, apagando a nossa tela high-tech de última geração. Vamos lá. Uma e outro, outra, numa, numa, ou noutro e noutra. Na verdade é o e aqui com a combinação, a contração com a preposição em, o outro aqui, esse noutra, também a contração com a preposição em. Após essas expressões, o substantivo fica sempre no singular e o adjetivo no plural. Vamos entender. Renato advogou um e outro caso fáceis. Repetindo, após as expressões, o substantivo fica sempre no singular, tá? E o adjetivo no plural. Pusemos numa e noutra bandeja, aqui, um e outro, caso, substantivo singular, fáceis, adjetivo plural. Porque tem a expressão um e outro. Aqui, numa e noutra, que é a mesma coisa, só que foi contraída com a preposição em. Pusemos numa e noutra, aqui o substantivo bandeja, singular, e o adjetivo rasas foi para quando? Foi para onde? Foi para o plural. Então, recapitulando, quando a gente se deparar com a expressão um e outro, ou num e noutro, ou uma e outra, numa e noutra, certo?
O substantivo a que se refere fica sempre no singular e o adjetivo que vai se referir a esse substantivo fica sempre no plural. Por isso, Renato advogou um e outro caso fáceis e pusemos numa e noutra bandeja rasas o peixe. Né? Bem complexo, mas é assim que se faz. É bom, é necessário, é proibido. Essas expressões não variam se o sujeito não vier precedido de artigo ou outro determinante. Então, se não tiver um determinante, um artigo, um pronome, um numeral antes do sujeito, né, a qual vai fazer referência a essa expressão, ela fica inalterada no singular. Se vier determinante, aí vai concordar. Vamos lá. Canja é bom. A expressão é bom. Poxa, mas canja é feminino. Não importa. Não tem determinante, ela fica inalterada. Agora, o determinante aqui, ó, para canja. A canja é boa. Aí vai concordar. É necessário sua presença. Sua presença, necessário, não muda. Agora, é necessário a sua presença. Agora, com o artigo, precisa concordar, necessária. É proibido a entrada de pessoas não autorizadas. É proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Entrada, proibido. A entrada é, olha aqui, a entrada é proibida. Então, com a presença do artigo, se não houver essa presença, ou outro determinante, a gente não tem, no caso, que flexionar, na verdade, flexionar, sim, em gênero ou número, as expressões é bom, é necessário e é proibido. Só quando vierem determinados o sujeito que a gente vai concordar. Vamos lá. Muito pouco e caro. Se for adjetivo, aí tem que diferenciar adjetivo e advérbio. Adjetivo é uma palavra que tem que concordar, que tem que variar. Para o singular, para o feminino, para o plural, masculino, né? Ou advérbio. O advérbio ela é invariável, então ela fica inalterada. Então, como adjetivo, segue a regra geral. Comi muitas frutas durante a viagem. Aqui. O que você comeu? Frutas? Muitas. Então, vai concordar. Pouco arroz, ó, arroz é suficiente para mim. Os sapatos estavam caros. Caros sapatos. Certo? Agora, quando for advérbio, não. Comi muito durante a viagem. Muito, advérbio de comer. Pouco lutei, por isso perdi a batalha. Comprei caro os sapatos. Não estavam caros. Comprei, tal. É um advérbio do verbo comprar. Por isso, ficou inalterado. Então, a gente precisa fazer a distinção. Se muito, pouco ou caro, se ele é um adjetivo, e aí vai flexionar, vai concordar, ou se ele é um advérbio que fica invariável, inalterado, não se flexiona. Mesmo bastante, essas duas palavras, também vai seguir essa mesma linha. Se for advérbio, não varia. Se funcionar como pronome, vai variar. Preciso mesmo da sua ajuda. Alterando, né, o verbo precisar, então é advérbio. Fiquei bastante contente com a proposta de emprego. Fiquei bastante. Com o pronome segue a regra geral. Seus argumentos foram bastantes para me convencer. Argumentos bastantes. Não é advérbio. Os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. Aqui, ó. A gente chama isso até de pronome adjetivo, né? Então ele precisa concordar com o substantivo a que ele se refere. Seguindo, menos alerta. Menos e alerta não mudam em caso nenhum. Menos coisa. Vou comprar uma televisão e vou pagar em menos prestações. Isso não existe. A palavra menos e a palavra alerta são invariáveis em todas ocasiões. Preciso de menos comida para perder peso, não menos comida. Estamos alerta para com suas chamadas. Vejamos a expressão tal qual. Tal concorda com o antecedente. Qual concorda com o
consequente. Então, assim, as garotas são vaidosas, tais qual a tia. Por que tais qual? Porque tal concorda com o antecedente, garota, qual com o consequente, tia. Os pais vieram fantasiados, tais, porque são os pais, quais, porque se refere aos filhos. Viu? Tal qual. O tal concorda com o antecedente, o qual vai concordar com o consequente. Não é difícil. Mais um pouco de concordância. Possível, são casos especiais. Quando vem acompanhado de mais, menos, melhor ou pior, acompanha o artigo que precede as expressões. A mais possível, né? A mais possível das alternativas é a que você expôs. Os melhores cargos, né? Olha o os aqui, possíveis, estão nesse setor da empresa. As piores situações, né, possíveis, são encontradas nas favelas da cidade. Então vai sempre acompanhar o artigo que precede. Meio, a palavra meio, como advérbio é invariável, né? Estou meio insegura. Como numeral, vai seguir a regra geral. Comi meia laranja, né? Igual a metade. E aí o meio é só você pensar em metade. Comi meia laranja pela manhã. São meio-dia e meia, de metade de hora, certo? Então, não confundam. Vamos em frente. Só, apenas, somente, né? No caso de ser apenas, somente, ele é invariável. Só conseguir comprar uma passagem, apenas, somente, conseguir comprar uma passagem é invariável. Se for o só no sentido de sozinho, ele é um adjetivo. Adjetivo, a gente já viu, precisa concordar com o substantivo, é variável. Estiveram sós durante horas. As pessoas estiveram sozinhas durante horas. Vamos para o exercício de fixação? Então vamos lá. Complete os espaços com um dos nomes colocados entre parênteses. Dos parênteses. Será que é necessário essa confusão toda? Ou será que é necessária essa confusão toda? Epa, falhou aqui. Achei que vinha um gabarito, não vem. Então a gente faz agora. Será que é necessário essa confusão toda? Ou será que é necessário essa confusão toda? Ora, aqui a gente não tem o determinante ou tem determinante para confusão. Confusão toda é necessária ou essa confusão toda é necessária? Bem, como a gente tem o determinante ali, a gente tem, será que é necessária essa confusão? Não, eu não tenho uma confusão toda. Então, será que é necessário, né? Quero que todos fiquem alerta ou alertas. E aí? Quero que todos fiquem o quê? Lembra do menos e do alerta? Quero que todos fiquem alerta. O alerta, ele é invariável, não é isso? Houve bastante razões para eu não voltar ou houve bastantes razões para eu não voltar? Se a gente pensar que aqui o bastante, né? Eu tenho uma dúvida do bastante, a gente pode permutar pelo muita. Muitos, né? Aqui razões, muita ou muitas. Então, houve muitas razões ou muitas razões. Seria muitas razões. Então, aqui, bastantes razões para eu não voltar lá. Encontrei vazia ou vazios a sala e os quartos. Eu tenho aqui. O vazio, que eu não sei se é vazios ou vazia. E aqui a gente viu que quando eu tenho um adjetivo anteposto, ele vai concordar com o mais próximo. Mais próximo à sala, então vazia.
A dona do imóvel ficou meio ou meia desiludida com o inquilino. A dona do imóvel ficou, né? Coitada. Eu não sei se meio ou meia desiludido. Lembra do meia metade, né? Ela ficou metade desiludida? Não. Então ela ficou meio desiludida. Certo? Então vamos seguindo. Mas vamos apagar antes de seguir. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, né, fica incorreta a concordância de amontoado. Então, não está marcado, mas cheiros e calores, né? Então, aponte a opção em que substitui os substantivos acima, né? Troquei cheiros e calores. Fica incorreta a concordância de amontoado. Então, será que nuvens e brisas amontoadas estaria errado? Que odores e brisas amontoadas estaria errado? Nuvens e morros amontoados estaria errado? Morros e nuvens amontoados estaria errado? Ou brisas e odores amontoadas estaria errado? Qual que vocês acham? Eu acredito que seja a letra E. E é a letra E. Por quê? Porque eu posso fazer, quando a gente tem o adjetivo, digamos, pós-posto, depois dos dois substantivos, a gente tem a seguinte situação. Posso fazer por aproximação, e aí brisa concorda com amontoadas, brisas concorda com amontoadas. Posso fazer, de novo aqui, concordando com morros amontoados por aproximação. Posso fazer a gramatical, que é colocar no masculino, né? No masculino e no plural. Os dois elementos. Mesmo nuvem sendo feminino, aqui eu concordo com os dois. E aí pode ser masculino e plural. Agora, no segundo caso, odores é masculino. Os odores. Então, se fosse por aproximação, deveria ser amontoados. Ou eu usaria o geral, que também deveria ser amontoados. Então, neste caso aqui, a E está completamente errada. A gente aqui não tem como ter uma outra opção. Então, a letra E é a letra que tem um erro de concordância. Vamos para mais um exercício aqui de completar. Deixa eu só ver se aqui tem um gabarito. Não tem. Então, vamos lá. A garota parece confusa. E aí o meio ou meia. A garota parece meio confusa ou meia confusa? Metade confusa. A gente já viu agora há pouco, metade confusa não rola. Então a gente coloca meio confusa. Comemos meio pizza ou meia pizza durante o rodízio com amigos? Agora eu posso ter comido metade da pizza. Então eu digo que comi meia pizza. São bastante as reclamações sobre a mudança de itinerário, são bastante as reclamações. Olha muito. São muitas as reclamações ou são muitas as reclamações? Muitas. Então, se eu pergunto por muita aí é plural, bastante também vai para o plural. Por hoje já basta, pois estamos bastante cansadas ou bastante cansadas? Porque estamos muito cansadas ou muitas cansadas? Muito cansados. Então, bastante cansadas. Perdemos bastante ou bastantes chances de demonstrarmos nosso talento. Perdemos muitas chances ou muitas chances de demonstrar muitas chances, né? Muitas chances, flexionou, então são bastantes chances. Tá vendo como essas pequenas permutas ajudam pra caramba na hora de fazer a concordância nominal? Beleza, espero ter ajudado, espero que a concordância nominal deixe de ser um pesadelo na vida de vocês e a gente se vê no próximo encontro. Até mais!